No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre Março Lilás. Não sai daí, já estamos no ar. Estamos iniciando o Viva Saúde de hoje para falar sobre um assunto muito importante, principalmente para as mulheres. A gente vai conversar sobre Março Lilás, mês de prevenção do câncer de colo de útero. Esse assunto ele precisa ser falado durante todo o ano, mas tem um mês em que a gente concentra as informações para que as pessoas possam, então, despertar para essa conscientização. A gente vai entender melhor por quê. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer os apoiadores, Maria Rocha e Unicred. Os nossos convidados de hoje são, então, o Dr. Luiz Henrique Locks, que é cirurgião oncológico, Dr. Mário Durli, ginecologista, médico ginecologista, e a doutora Carla Fávaro Lemos, que é ginecologista e obstetra. Sejam muito bem-vindos ao Viva Saúde, para que a gente possa conversar, então, sobre esse assunto, que tem muito a ver com a prevenção, tem muito a ver com o cuidado prévio para que não se precise, então, tratar a doença. E a gente vai entender, principalmente, essa questão da prevenção. Quero convidá-los, então, para a gente conversar sobre isso. Quero iniciar perguntando o que é o câncer de colo de útero, para quem não sabe. Assim, o câncer de colo de útero ele é um nascimento de células anormais no colo do útero da mulher. Hoje em dia está bem relacionado à exposição ao vírus do HPV. Cada vez mais tem se demonstrado que ele é muito associado a esse vírus, que é um vírus que hoje em dia a gente tem vacina. Então, esse câncer ele é um câncer altamente evitável. O ideal é que o paciente nem chegue a sair do Mário e da Carla e vir comigo. A ideia desses meses de conscientização é que se descubra a doença cedo. A prevenção primária é a vacina, a secundária é o rastreamento, que normalmente vai ser feito por eles, E aí é o último caso que vai cair aqui para mim. Então, tá aí a importância desses meses de conscientização, é tentar fazer com que as pessoas tenham consciência da importância da prevenção, não depois do tratamento aqui comigo. As pessoas estão buscando a prevenção, doutor Mário, doutora Carla, as mulheres, A gente sabe que as mulheres começam cedo a ir ao ginecologista para fazer os seus exames de rotina, certo? Já começam antes dos homens, Os homens vieram agora, Novembro Azul veio incentivado até pelo movimento das mulheres, que sempre buscou a prevenção nesse sentido, Mas isso tem crescido, as mulheres estão mais conscientes ou ainda tem muito para mudar? Eu acho que nos últimos anos não sei se você percebeu, acho que diminuiu um pouco. A pandemia foi um gatilho para a mulher perder um hábito que vocês mulheres sempre estiveram anos-luz na nossa frente, O homem é muito mais descuidado. Mas a pandemia eu percebi que foi um gatilho para esqueci, faz 2 anos que eu não faço as minhas avaliações de rotina. Não sei se você percebeu isso também, cara. Eu percebi bastante isso, sim. A gente hoje, por exemplo, nesse ano, a gente recebe bastante paciente no consultório, que a última revisão ginecológica foi antes da pandemia, Mas eu acho interessante a gente falar que, na verdade, a gente tem 2 perfis, O perfil da paciente que a gente atende no nosso consultório, que é uma paciente que cuida da sua saúde, de um modo geral, e a gente tem aquela paciente que vai procurar o atendimento do SUS e que muitas vezes não busca por esse atendimento, Ela não tem oportunidade de estar lá num consultório privado e particular, Então, essa população mais carente, acho que sim, mas é a população que está mais suscetível a isso. Não é que o câncer não está entre nós, óbvio, sim, ele está, Falando um pouco ainda dessa parte da prevenção, é o que eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre o HPV, O HPV é um vírus que ele está presente em 80% da população sexualmente ativa. E muitas vezes a paciente chega para nós no consultório com essa informação que talvez foi dada para ela de uma forma equivocada, errada, não explicativa,
E ela chega muito assustada no consultório. Eu tenho HPV. E ok, né? Talvez eu também tenha. Porque... Será que meu marido foi infiel? Nossa, sabe? Tem isso também, né? E elas confundem, acho que um pouco Mas com as doenças sexualmente transmissíveis. Isso. Que, na verdade, o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Só que é muito prevalente aqui no Brasil. Mas é muito prevalente, tá? A gente tá aí falando em 80% da população sexualmente ativa que vai ter contato. Não é como sífilis, por exemplo, que já tem algo... Não, ela é uma doença que se transmite através da relação sexual. Né? Exatamente. Só que, assim, muitas vezes a paciente associa isso com a promiscuidade, Exatamente. sabe? Então, meu Deus, eu tenho HPV, né? Às vezes eu só tive 2 parceiros na minha vida toda, né? Eu sou casada há 20 anos, como que eu tenho HPV agora? Então, na verdade, isso não é um problema, porque 80% da população vai ter contato com esse vírus, né? E outra coisa, né? Quando que teve o contato? Não sabemos. Exatamente. Uma infecção latente, ela se arrasta. Então, assim, pode ser que eu desenvolva os resultados de um HPV que está no meu organismo, que talvez eu tenha pegado, sei lá com meus 21 anos, mas que ele vai se expressar em mim agora. Por uma diminuição da imunidade, peguei Covid, por algum problema que eu tenha na minha saúde, e ele se expressa agora, entende? Até o tabagismo, né? O tabagismo é uma forma de potencializar o HPV no colo do útero, né? E é um fator de risco altíssimo para esse tipo de câncer. Uma coisa que tu estava falando do HPV, eu queria pegar o gatilho, que se demonstrou que, mesmo assim, digamos, mulheres que eles fizeram um estudo lá fora, de mulheres que foram vacinadas depois dos 40 anos. E foi demonstrar que essas mulheres, depois disso, ainda tinham também exposição ao HPV. Então, tu vê que ele é muito prevalente na população. Isso. Né? Na verdade, Segura essa informação da vacina, que vem depois, numa certa maturidade, é bem interessante, né? Mas depois a gente volta nela. Desculpa, eu te cortei, doutora. Não, tranquilo. Era alguma informação sobre a vacina que a gente conversa depois. Essa questão do HPV, a gente falou aqui que ele é bem prevalente, que ele é mais comum do que a gente imagina. Ele não apresenta sintomas, a não ser o câncer? Na verdade, a gente vai ter as alterações pré-malignas. Tá? Então, assim, eu não dormi sem câncer ontem e acordei com câncer hoje, tá? Então, ele começa, de um modo geral, a dar alterações sutis, alterações ao exame de preventivo, que é nesse momento que a prevenção entra, né? Então, se eu pego um preventivo alterado, eu talvez complemento esse diagnóstico com uma colposcopia, que é um exame que a gente olha o colo do útero com um microscópio, por exemplo. Eu já vejo alguma alteração maior, faço uma biópsia, então eu vou pegar essa alteração pré-maligna. E eu já vou promover algum tratamento para essa paciente, que muitas vezes pode ser, inclusive, resolutivo. Só que a paciente não sentiu nada. Ela não tem, ela a paciente não tem sintoma, não sente nada. Nenhum sintoma. Foi identificado por conta ela não tem dor, ela não tem sangramento. Desse rastreio porque que faz periodicamente. É isso, ela procurou, né? Ela teve a história do autocuidado, né? Ela foi... Esse é o negócio, né? Que depende da mulher buscar a prevenção. Eu tenho pego, vocês falaram da pandemia, né? Que diminuiu o movimento consultório de vocês. E o meu, pelo contrário, aumentou. Por quê? Porque essas mulheres... a pandemia faz 3 anos agora, então... 3 anos é quase nada na nossa cabeça. Passa muito rápido. Então, elas chegam lá para mim assim... doutor, faz 1 ano, eu acho que eu fiz o último preventivo. Aí tu vai lá olhar, fazem 3 anos, né? E aí elas chegam lá. Tem chegado mais tumores avançados lá para nós. Mas nesse período de 3 anos é possível desenvolver um quadro de câncer expressivo, assim, que não seja considerado o início de tratamento? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode. E aí entra toda a questão de imunidade, exatamente, né? Qual que é o cuidado da saúde? Por isso que nós médicos frisamos tanto nessa tecla, assim, né? Dieta, atividade física, né? O peso adequado. Então, tudo isso vai fazer com que o câncer se expresse de formas diferentes, né? Sim. Então, como o Luiz Henrique falou, né? Uma pessoa tabagista, talvez vai ter um processo mais acelerado do que uma pessoa não fumante, né? E o câncer do colo do útero é muito associado à imunocompetência, né? Se a pessoa está com a imunidade baixa, etc. Então, o HIV é um fator de risco altíssimo, né? É muito associado, normalmente tem também a associação do HIV com o tabagismo, etc. E o HIV faz a doença progredir mais rápido. Né? Ela é uma doença muito mais prevalente em países subdesenvolvidos. A pobreza é relacionada diretamente a essa doença, né? Primeiro pelo rastreio, que é mais deficitário, né? E segundo no número de filhos, é um fator de risco. Quanto mais filhos, maior a chance de tu ter essa doença. Mesmo?
Número de parceiros, né? Então, também é um fator Uma de risco. mulher, por exemplo, que teve uma vida sexualmente ativa, perdeu o parceiro ou rompeu com o parceiro, enfim, estou trazendo aqui um quadro hipotético, né? Ficou um tempo sem ter essa vida sexualmente ativa. Continua com os mesmos riscos. Ela precisa fazer a visita ao seu médico, à sua médica de confiança, para fazer esse rastreio anualmente? Com certeza absoluta. Se ela já teve relação sexual, ela tem que passar a vida inteira fazendo a revisão ginecológica. E era essa a informação que eu ia trazer anteriormente. O HPV ele tem 2 picos de contaminação, tá? O primeiro, no início da vida sexual, né? Então, lá na adolescência. E o segundo, por incrível que pareça, por volta dos 40 anos. Que é quando as mulheres têm uma alta taxa de separação e começam a se relacionar com novos parceiros. Então... Mas qual a relação relação do sexual. risco? Relação sexual, Porque ela troca de Ela parceiro. está se expondo, Pela troca de Isso, parceiro. a troca de parceiro e se expondo. Se antes ela não tinha tido contato com o HPV, pode, naquela Pode fase naquele da parceiro vida... novo ter. Porque, na verdade, a gente não tem um único HPV. A gente tem milhares de subtipos, né? Então, talvez ela já tenha tido contato com algum subtipo, mas não necessariamente o causador do câncer, por de exemplo, baixo né? risco, né? Existem os, Isso. Tem um os tipo tipos que só de dá HPV, verruga, que né? só dá verruga, que só dá alteração benigna, e outros que tem mais chance de mais risco, né? Não é que vai ter, né? Sim. Mas a mulher descobre que tem HPV, ela já pensa, meu Deus, eu vou ter câncer de colo de útero. Não, tem mais risco. Isso, a gente não tem que fazer um rastreio de rotina de HPV, tá? Isso é importante dizer também, porque muitas vezes a paciente tem toda a revisão ginecológica, né, os exames de preventivo todos normais, e ela, sei lá, viu a nossa entrevista, ela vai chegar no consultório, ela vai dizer, eu quero ver se eu tenho HPV. Tá, mas pra quê? Vai mudar minha conduta? Eu vou continuar fazendo só os teus exames né, o rastreio, a revisão ginecológica anual, e essa informação de que talvez ela saiba que ela tem um HPV de alto risco só vai gerar uma ansiedade para ela, porque eu não vou tirar o útero dela por causa disso, ou eu não vou mudar a minha conduta médica diante desse diagnóstico, sabe? E o que é feito diante desse quadro? Quando se identifica que tem... Porque assim, a Faz a mulher rotina foi... normal. Faz a rotina normal. É por isso que não tem tanto Por isso que por não que se faz ficar exame. fazendo de rotina a pesquisar o HPV, porque porque a conduta vai ser a mesma. É porque a grande maioria das pessoas vão ter o HPV e não vão ter câncer. Né? Uma Então ela parcela volta só pequena. daqui a um ano? Isso. Se o exame de preventivo dela for normal. Então, digamos assim, vamos imaginar aqui um quadro. A mulher fez o seu exame, colheu o preventivo, o médico faz isso no consultório, encaminha para o laboratório e vem um resultado. Que resultado que vem para que possa ter uma continuidade num outro tipo de conduta? Entendi. A gente tem, então, as alterações pré-malignas, tá? Então, existem critérios muito bem estabelecidos de alterações de preventivo para a gente fazer o segmento. Por exemplo, num exame de preventivo normal, eu vou repetir essa rotina ginecológica dentro de um ano, tá? Se eu tenho alguma outra alteração, por exemplo, uma lesão intraepitelial de baixo grau, que é uma outra condição, né, um conceito mais técnico, ou um ascos, né, que alguns chamam de asquias. Sim, A minha conduta A a minha conduta é repetir esse exame de preventivo talvez em 6 meses, né? A depender da idade da paciente, eu posso solicitar uma colposcopia, né? Enfim, existem isso é muito bem estabelecido já, né, nos nossos critérios, assim, e é basicamente isso, assim. Então, há um padrão. Porque Há um padrão. Quando Agora, vem esse asquias ou ascos, que a gente chama, são células de significado indeterminado. Pode ser para o bem ou para o mal. Células. De significado indeterminado. Certo. Então, ali está sugerindo Isso. que requer uma investigação Isso. melhor. E aí tem um isso, grau né? acima ali que é provavelmente células de alto grau. Aí sim. isso, Que é o ASC-H. quase que H. Tá? Aí Isso esse vem sim. no preventivo. Vem no preventivo. É para tá? isso que serve o preventivo. Certo. Para Eu- pegar esses Que é o quatro Papa Nicolau. É um entidades aí. Essas alterações, isso não é câncer. Isso são alterações pré-malignas. Exatamente. Eu sempre Então, é brinco nesse com- o momento que a gente tem que agir na paciente. Desculpa, Mari. Não, é que eu costumo falar para a paciente, às vezes ela vem essa alteração É. e ela fica apavorada. Que botou no Google, né? Não, e aí eu falo para a paciente, olha aí, ó, que bom, é para isso que serve esse exame. Mas Exatamente. como assim que bom? Não, porque isso não é câncer agora, a gente vai tratar
é como se a gente fosse tratar antes de ser uma doença. Sim. Pode aqui, imagina, isso não que teve eu acho sintoma legal nenhum. do colo de útero, tu tem essa possibilidade, né? Você tá um passo à frente da doença. Isso é fantástico. Sim. E é isso que deixa nós médicos muito chateados, porque é uma doença que tem muita taxa de cura quando é diagnosticada no início. Né? Agora, se a paciente está lá há 5, 6 anos sem fazer um exame ginecológico, talvez seja tarde demais. É uma coisa que às vezes eles resolveriam um paciente no consultório. Ao passo que às vezes o paciente vai vir comigo, às vezes nem... em todo mundo, em média, a gente vai conseguir tratar cirurgicamente 30% dos pacientes. 70% vai para a rádio, quimioterapia. Aí, quando chega no Dr. Luiz Henrique, A deveria doença já ter evoluiu ido... daí- Deveria Aí ter a ido coisa está diferente. Isso. Deveria ter ido, então, regularmente ao ginecologista, fazer esse rastreio. Não fez esse rastreio, aconteceu. Claro, tem muitas mulheres que fazem o rastreio e acabam fatalmente se deparando com uma situação que tem que ser encaminhada para um Mas outro especialista, esse é muito mínima. improvável, é muito raro de acontecer. Aí são essas mulheres que o Luiz Henrique falou. Tem um HIV, tem uma outra condição que prejudica a imunidade, ou Alteração genética. alteração genética. Se o exame foi colhido de maneira adequada, Tem isso também. isso é uma coisa importante. também. Se o exame for feito de uma maneira inadequada, infelizmente a paciente não vai saber se foi feito do jeito certo Hoje em ou dia a não. gente tem essas clínicas populares. Eu tenho uma história tão triste disso aí que, na verdade, triste não, porque o desfecho foi bom. Ela continua acompanhando na universidade, mas acho até importante eu contar isso. Não sei se eu já te contei isso. A paciente, ela tinha sintomas que o ginecologista vê aquela queixa e já sabe, peraí, isso aqui é uma coisa importante. Ela tinha sangramento depois de relação sexual, tinha sempre uma secreção vaginal com um cheiro muito forte. Cada vez que tinha uma relação, sangrava muito. E ela procurou as unidades básicas de saúde, não tinha ginecologista, dava um antibiótico. E ela não se conformou e procurou uma clínica popular. Não é o fato de ser uma clínica popular que vai ser ruim, é se o atendimento não for feito do jeito certo. E colheram o preventivo dela. Só que colheram de uma maneira... quem fez não tinha o menor treinamento. Veio um resultado inconclusivo e ela seguiu a vida. Por sorte, ela tinha um encaminhamento para ir para lá, para o ambulatório da Unisul, e apareceu para mim umas 3 semanas depois disso. Vejam bem, um aluno de medicina começou o exame e aí ele me chamou e, professor, Ele percebeu alguma coisa. Tem uma coisa muito alterada ali. Era um câncer de colo avançado que era inoperável já. Ele não chegou para o Luiz Henrique. Ela não chegou para o Luiz Henrique. Tinha, doutor, na época? Ela tinha 42, eu Jovem. acho. A média Jovem, de idade, em média de idade. E já era um caso inoperável. Ela fez radioterapia e braquiterapia, que é uma outra técnica. Isso já tem 4 anos. E ela está livre de doença, mas é um tratamento agressivo. Mas pensa o risco, né? Se não tivesse sido identificado em tempo, E poderia ela ter estava fazendo tido ali outro um desfecho. rastreio, a gente chama de rastreio isso, inadequado. E, poxa, foi numa clínica, depositou a confiança em quem estava fazendo e a pessoa não tinha treinamento. E não tem como identificar realmente por parte do paciente, ele não consegue, a paciente Ela não consegue ter esse identificou, né? crivo. Não, ela já tinha identificado os sintomas que estavam muito incomuns. Não, mas não no caso dos sintomas, mas no atendimento. Quando ela não consegue ter um crivo, né? Ela tem que ter confiança. Se eu for né? procurar um profissional, sei lá, vou usar um exemplo esdrúxulo, para fazer uma manutenção do meu carro. Eu não entendo. A Exatamente. balança do não sei o que está quebrada. Eu tenho Troca, que confiar, troca, né? então eu não sei. E o câncer de colo de útero, é isso que a gente está falando, ele depende muito de quem está vendo. Digamos, a Carla ela vai fazer ali o preventivo, né? Ou o Mário. Eles vão olhar ali, aí eles pingam alguns corantes ali na hora de fazer, etc. Se eles acharem que já tem algo estranho ali, provavelmente eles já têm o colposcópio para lançar a mão ali, que é um microscópio, já olha na hora, às vezes já vai biopsiar na hora. E aí vai pegar um negócio inicial, entendeu? Quando que faz esse tipo de abordagem? Sabe que eu não faço colposcopia no consultório e não comprei um colposcópio e vou seguir fazendo isso. Bem por conta dessa história de treinamento. Tem que treinar muito o olho. Já tem alguns anos que eu não faço. Se eu começar a fazer colposcopia,
eu vou deixar passar algo batido na minha frente, por mais que eu seja atencioso. Então, sempre que aparece alteração, de vez em quando bate alguém lá na porta da Carla. Hoje teve 2. Porque, ó, veio alteração, A doutora faz a colposcopia. eu faço o rastreio básico. Sim. E olha, veio alteração, precisa de uma colposcopia. Quem que vai fazer colposcopia? Quanto mais treinado tiver o profissional, maior a chance de pegar uma doença num estágio bem inicial e menor o risco de sair fazendo biópsia em que não precisa, por exemplo. A colposcopia, só para a gente entender, ela potencializa a visão ali. Isso, é um microscópio. É um Eu microscópio falo pra sobre aquele paciente que é uma tecido. endoscopia da vagina, para elas Isso. entenderem. É. Porque bota uma câmera ali, não é dentro da vagina, fica fora e ela alcança lá dentro e vê. É bem tranquilo de fazer como... É como é o preventivo, tá? É, Só que tão tranquilo quanto. Isso, na coleta do preventivo, a gente está ali a olho nu, né? Coletando as cegas e esse material vai para uma avaliação celular lá para o patologista, né? Na colposcopia, então, a gente é colocado alguns líquidos que reagem no colo da paciente e quando tem alguma pequena alteração, eu não gosto muito da palavra ferida, né? É muito comum, né? Eu tenho uma ferida. Não é ferida. Cauterizei uma ferida. Então, assim, quando tem alguma pequena alteração, aquela alteração ela já se torna mais proeminente e eu vou estar olhando o colo do útero com um microscópio. Então, tudo vai estar muito mais acentuado, aceso, né? acentuado, exatamente. Quando Então, acontece isso, já é um estágio avançado ou ainda é princípio de doença? Não, Às vezes é a lá gente antes tem... de ser doença. Às vezes a gente tem um exame de colposcopia completamente normal e aí a gente orienta a paciente, olha, repete esse teu exame daqui 6 meses, né? Então, ao invés de ela repetir talvez daqui 1 ano, um ano eu esqueci, passou, eu tinha outra coisa, eu fui viajar, 2 anos. Então, não, ela vai ver esse colo de útero daqui 6 meses. Sim. Tem um dado interessante que eu quero trazer aqui, que acabei não falando no início. Nosso objetivo é fazer os pacientes não chegar até ele. Porque assim, ó, uma coisa é aquele caso que o Mário falou, que o acadêmico de medicina conseguiu ver. Aqui dali não precisa de colposcópio, tu consegue biopsiar no consultório. Naquele caso ali já era um estágio avançado. Mas vem né? muito desse, tá? Não é incomum. É mesmo, doutor? Isso realmente acende o nosso alerta aqui. O que eu falo, o Mário fala, a Carla fala, é um câncer que ele tem vacina para o HPV, ele tem o preventivo gratuitamente na rede pública. Aqui em Tubarão a gente tem a rede feminina que faz um excelente trabalho. Tem o posto de saúde, né? Então não tem desculpa. Claro, a gente tem a vida corrida, mas às vezes pega esse mês agora, né? E vai lá, marca uma consulta, ou vai no médico do posto, ou vai na rede feminina e faz isso aí. Fica o alerta. Antes da gente falar da vacina, então, eu quero trazer um dado importante. Segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, a incidência anual do câncer de colo de útero chega a 17.500 novos casos. A cada ano, 17... É uma previsão, isso é uma estimativa, né? No Brasil, né? Instituto em média, Nacional. 15 casos para cada 100 mil habitantes, se fala. A gente está considerando aqui, por exemplo, Tubarão, que tem um pouco mais de 100 mil. Isso. E aí, com os métodos de rastreio e vacina, se consegue abaixar para 4 casos por ano. Tá? Tu vê que abaixa para 1/4 do que é o normal. Vamos falar da vacina, então. A vacina ela é ministrada pela rede pública nos adolescentes, pré-adolescentes, faixas de 12 anos. Meninas Infância, de 9 a 14 anos 9 a 14. E meninos de 11 a 14. É a vacina bivalente, são 2 doses, intervalo de 6 meses, né? E tem gratuito no posto de saúde. Né? Antigamente se começou com a vacina nas escolas, aí depois o governo mudou para esse esquema de ir para o posto. E aí onde se perdeu a cobertura. A gente tinha 90% da primeira dose, agora virou 60%, 65%. Se pesquisou porque a maior medo é dos efeitos colaterais da vacina, que são poucos. Foi estudado isso e quase zero o efeito colateral. Muita gente fala que vai estimular a criança a ter relação sexual mais cedo, né? Acho que não tem nada a ver. Então, acho que... Essa questão... E a vacina do HPV, agora todo mundo fala que vacina faz mal, né? Vacina faz mal, mas eu me formei em 2008. Ela já estava em pesquisa, estava numa fase avançada, né, multicêntrica, no mundo inteiro fazendo pesquisa já há alguns anos, 2008. Naquela fase já se avaliava quais seriam os prejuízos que traria, e não trazia nada, praticamente nada. Agora a gente está em 2023, não é uma vacina que saiu ontem. Sim.
tudo que antes. podia acontecer de ruim dela, que se identificou e foi corrigindo e tirando. E quanto mais cedo o indivíduo é vacinado, melhores são as chances de ele criar anticorpos contra aquele vírus. A vacina, ela funciona nesse sentido, né? Ela Mas programa mesmo o organismo pessoas pra... sexualmente ativas, eu indico fazer. Todo paciente que vai lá no meu consultório... Então, eu ia perguntar isso, assim, passou a fase, né, digamos que uma paciente, uma mulher, está nos ouvindo agora e pensa o seguinte, eu não estou mais nessa faixa etária de cobertura, nem vou prestar atenção nisso, mas ainda tem uma chance. Tem. Ela só não vai conseguir, na maioria das vezes, fazer na rede pública. A rede pública Aí ela é naquela acessada faixa no etária. particular. A rede pública É. tem até para 26 anos, mas daí tem que ter alguns critérios, que é paciente oncológico, HIV. Tem que ter alguns critérios ali. Doenças reumatológicas com imunossupressão, transplantados. Tem casos específicos. Aquela faixa etária não é que só funciona naquelas idades, não. É porque o SUS ele não vai conseguir, de uma hora para outra, disponibilizar vacina para toda a população feminina. É caótico vacinar uma população inteira, a gente viu agora. A gente viu, né? Mas é a mesma vacina? Tem alguns que tipos diferentes. Tem algumas que abrangem mais tipos de vírus, né? Mas, por exemplo, é a mesma vacina que é utilizada para o público infantil, pode ser pré-adolescente, usado, é a usado mesma no para o adulto. público adulto? É a tetravalente que a gente chama. Pode usar em qualquer faixa etária. O interessante da vacinação é que, de fato, ela seja feita lá na infância, antes da exposição sexual, né? Para quando ela tiver o contato com o vírus, então ela já tem os anticorpos, né? Tá imune àquilo. A gente crê que se todo mundo se vacinar, vai ser um câncer que vai estar praticamente erradicado. Né? Como a gente estava falando, acho que antes, né? Tem a Austrália, é um país que tem essa previsão de erradicação do câncer de colo de útero até 2028 às custas de vacinação. E outra coisa, né? O HPV ele não dá só câncer de colo de útero. Ele dá de vulva, de vagina, de reto, de canal anal, né? De orofaringe, de boca, né? Então, serve para várias coisas. E ele acomete mulheres E ou homens. mulheres e homens? Homens pode ter câncer de pênis. É o mesmo, então, o mesmo exatamente. Causador do câncer de colo de Exatamente. útero. É mais um motivo de se vacinar os meninos. É, Lógico então, que o menino tem ele pode essa- ser quem vai transmitir, isso, mas também protege ele. Tem essa dúvida também, né, de que por que vacinar os meninos se os meninos não apresentam esse tipo de câncer? Né? Pra te Porque ter eles são um ideia. vetor também, podem ser, E pode né? ter câncer de futuramente pênis, pode ter um câncer vetor. de E faringe, também de ser... reto. Pra Exatamente. te ter ideia, no Amazonas, lembra eles tiveram um caos lá da pandemia, que faltou oxigênio, aquela coisa toda? Claro, se a pandemia foi aquele caos, a atenção básica também foi um caos. Naquele ano morreu um paciente por dia, uma mulher por dia, com câncer de colo de útero. Porque não foi feito rastreio, não foi feito nada, então eles não tinham tratamento, não tinham... Por dia. Uma por dia. Por dia. Morreu uma mulher por dia. Para ver como as condições socioeconômicas elas Exatamente. influenciam diretamente tanto os novos casos, né, como o desfecho, como a gravidade dos casos. A gente está falando na Austrália que pretende erradicar daqui a 5 anos o câncer de colo de útero, ao mesmo tempo que falamos em 15 casos a cada 100 mil habitantes no Brasil. Então, condição socioeconômica. E Santa Catarina é uma coisa, o Amazonas Exatamente. é outra. Sim. Eu e a Carla estudamos no Rio Grande do Sul, lá tinha muito caso de câncer de colo de útero e avançadíssimos, entendeu? Região sul do país, né? Não quer dizer que também Porto Alegre, é cidade grande, regionalizado. etc. Mas, putz, eu via muito mais lá do que aqui Por em que Tubarão. isso? Por que isso? Aqui se atribui a isso. O acesso à saúde aqui eu acho que é melhor, né? Santa Catarina é uma referência, né? Santa Catarina é diferente, É meio que né? atípico, né? Mas no Rio Grande do Sul também, essa questão da informação, cultural mesmo, de não procurar esse... Porque o caminho é esse, né? É fazer esse rastreio o quanto antes. A partir do momento que começou a vida sexual ativa, é isso, né? As meninas que são adolescentes, enfim, ainda não tiveram essa experiência, não precisam fazer ainda. Não. É isso, né? Porque ainda, não vai teoricamente, conseguir não também, tiveram né? exposição. O ideal Sim. seria antes de ter a relação, se toda menina ou menino tivesse
a menina ir no ginecologista antes para ter uma orientação, né, sobre métodos contraceptivos e outras coisas. Prevenção. A responsabilidade que vai adquirir quando começar a ter uma vida aqui a gente está falando da coleta do preventivo, né? Mas enquanto consulta ginecológica, é sempre interessante, depois da primeira menstruação, a menina já começar a visitar, a frequentar o ginecologista. Tem que ir lá até para entender o corpo, etc. Sim. Falando um pouquinho de tratamento, é claro que o foco nosso aqui é prevenção, mas a gente, já que estamos aqui para trazer informação, é importante que as mulheres também, eu acho que isso conscientiza também, né? Para que quem está nos assistindo, nos ouvindo, pense o seguinte: olha, eu não quero chegar nesse ponto, né? Como é que é o tratamento do câncer de colo de útero? O doutor falou rapidamente, o doutor Luiz Henrique também? Depende do estágio, né? Como é que foi o diagnóstico? Como todo câncer, depende o estágio que ele está, o estadiamento que a gente chama. Né? A gente Porque tem pode 4 acontecer estágios. metástase, pode acontecer Pode, isso. não. Como certeza. todo tipo de câncer. Leva à morte. A evolução desse tipo de câncer é rápida? Tudo depende dos fatores. Imunocompetência do paciente, o grau que ele descobriu, né? Uma coisa é eles descobrirem e tratar no consultório deles ali, que dali vai estar curado o paciente com 100% de chance de sobrevida. Porque o que é o tratamento que a gente faz? Só te interrompendo. Na verdade, quando a gente tem essas condições pré-malignas, a gente pode, ao invés de já partir para um tratamento mais agressivo, né, uma cirurgia de retirada de útero, enfim, a gente pode tirar uma tampinha do colo do útero dessa paciente, tá? Então, a gente tem o colo do útero na vagina, eu tiro um pedacinho. Seria bom o doutor Mário desenhar. São procedimentos que o ginecologista geral, ele faz, tá? Isso a gente pode fazer no consultório mesmo? Não, é intra-hospitalar, tá? Ou, enfim, em alguma clínica, mas é um procedimento que eu não faço lá dentro do meu consultório. Como é que é o nome desse procedimento? A gente pode fazer uma conização ou um LIP, tá? Que é A conização tira um cone. A conização tira um cone do colo do útero. Porque o colo do útero é redondinho, né? Tira um cone. Isso, então tu tira É como se fosse uma biópsia. É quase isso. É uma biópsia que muitas vezes ela já é terapêutica, ela já tratou, ela já tirou toda a lesão que estava ali. Então, assim, eu tenho que levar em consideração algumas condições. Essa paciente, ela quer engravidar? Não quer engravidar, né? Então, porque tudo isso pode influenciar no futuro obstétrico dela, né? Agora, se eu tenho uma mulher de 44 anos, eu sei que eu já posso tirar um pouco mais desse colo de útero dela, porque ela não quer mais gestar, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se é uma paciente jovem que ainda quer ter filhos, então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Mas muitas vezes, esse pequeno procedimento que nós, enquanto ginecologistas, né, podemos fazer, muitas vezes é resolutivo. Então, eu tirei um pedacinho do colo do útero dela e eu tirei toda a lesão. Tá? Isso não exclui a possibilidade de ela não ter uma nova alteração mais para frente, mas aquilo dali foi tratado. E às vezes acontece de tirar esse pedacinho, não é uma lesão pré-maligna. Tirou aquele pedacinho e percebeu, olha, embaixo já tinha uma célulazinha um pouquinho mais alterada. Essa é a paciente que a gente estava tratando antes de ser câncer, olha, pegou a fase mais inicial de todas. Aí já exige um tratamento isso aí a gente chama de upstage, porque ela fez a biópsia. Eles tiram um pedacinho bem pequenininho, aí quando vai para o cone... Aí isso é encaminhado para o laboratório. Isso. Aí quando eles tiram um cone, eles tiram uma tampa do colo do útero, um pedacinho maior. E aí, às vezes, da biópsia para o cone, virou algo maior. Porque como eles tiraram uma amostra maior, é melhor de ver. Mas quando é indicado esse procedimento da conização? Quando naquelas preventiva e colposcopia. Então, a gente primeiro tem faz de a alto grau. colposcopia, não conseguiu identificar na colposcopia, avança para a Ou conização. identificou e ela fez a biópsia. Olha, realmente, estou vendo ali, tem uma alteraçãozinha. Fiz uma biópsia e a biópsia veio uma lesão de alto grau. Biopsiei. Sim. Veio uma alteração de alto grau. Aí faz a então, eu não posso dar segmento só com exame de preventivo. Eu tenho que tirar uma amostra maior desse colo do útero para tirar essa doença. É a conização. A conização. Para tirar a doença e saber se tinha algo a mais. Normalmente a colposcopia vai guiar a biópsia dela. Ela vai ver a lesão com a colposcopia e vai tirar um pedacinho. Não é só olhar. Se ela vê que tem coisa alterada, ela biopsia na mesma hora. Biópsia, exatamente. No mesmo momento. É igual uma endoscopia do estômago. Quando tu faz uma endoscopia, tem um pólipo, alguma coisa, o médico não vai lá e tira um pedacinho? Retira, né? É igual a colposcopia, mesma coisa. E esse início de tratamento, às vezes a mulher
tem medo de fazer isso porque não tem filhos, mas dependendo da fase de evolução, mesmo quando é câncer já, se forem em estágios iniciais, bem iniciais, dá para fazer tratamentos que conservam, tira o colo do útero radicalmente, por exemplo. Eu fiz faz umas 2 semanas, fiz uma paciente jovem ali que tirou tem um filho o colo, só, quer gestar, eu fiz só tirei o colo do Mas útero e ela botei já o útero de tinha, volta. mas ela tinha um quadro de câncer. Ela tinha um tumor, ela tinha um tumor invasor, um SEC invasor que a gente chama, O invasivo. que é isso, doutor? É um degrau acima desse que eles estão falando do tratamento. já é câncer. A gente tem várias classificações, né? Não são lesões pré-malignas. Essa que né? ele está falando já Porque é a lesão base maligna. do tratamento colo de útero, existem 2 coisas. A paciente que quer gestar e a paciente que já gestou e não quer mais. Então isso vai mudar. Então Isso a é paciente, não, doutor, eu determinante, estou né? com câncer, mas eu quero ter filho. Aí, se ela tiver dentro dos critérios ali, que é o estágio 1B1 e 1B2, normalmente a gente faz esse tratamento, a gente pode fazer a cirurgia radical e manter o útero dela. Ela vai fazer o tratamento do câncer normal. O que é a cirurgia radical? É tirar? A gente vai tirar, aí, em vez de tirar essa tampinha do colo do útero, a gente tira quase todo ele. E aí Deixa só 1 consegue mesmo centímetro assim? ali de orifício cervical interno. E consegue fazer Aí a gente faz uma cerclagem, porque uma das complicações é incompetência e estímulo cervical, que é aquela paciente que não consegue segurar o bebê, perde no meio da gestação. Né? Às vezes tem que cerclar de novo no meio da gestação lá com eles. Né? Então essa paciente normalmente vai conseguir gestar. Mas tem que ser uma doença inicial. Não tão inicial quanto a deles, nem tão avançada quanto às vezes que eu trato. Está no meio do caminho ali. Tem vários critérios, né? Então é uma coisa mais técnica, mais difícil de explicar para o povo em geral. Quando que vira uma cirurgia radical mesmo, de ter que retirar? A partir do 1B2, que são os estágios mais avançados, o tamanho da lesão, né? Aí são casos que a gente tem que tirar todo o útero com colo e a gente tira uma margem de 2 centímetros de vagina, junto com os paramétros. O que são os paramétros? São os ligamentos que seguram o útero na pelve. Uma cirurgia bem invasiva. É uma cirurgia bem invasiva, né? A gente tira, dá uma denervada na parte pélvica da mulher, às vezes ela fica com bexiga meio preguiçosa, tem que fazer sondagem, né? É uma cirurgia bem grande. A gente tira as ínguas ali ao redor, né? Os gânglios. É bem agressivo. Tá voltando a fazer por laparoscopia, né? A gente, assim, o Mário falou da laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, o pessoal fala laser, né? A laparoscopia tem um estudo chamado LAC-TRIAL que ele mostrou que a doença volta mais quando se faz por vídeo. Nesse caso. No câncer do colo de útero. Então a gente faz aberto. Eles estão fazendo algumas modificações técnicas, né? Estão estudando, estão fazendo cerclagem antes de tirar o tumor. Aí tira ele embrulhado, né? Mas ainda está em estudo, o padrão ouro hoje em dia ainda é aberto. Interessante. A gente está encerrando essa conversa. Passa rápido, né? A gente disse que passava rápido. Mas a gente falou sobre esse estágio, né? Para que não se precise chegar até lá. Não chegue até né? O nosso alerta aqui é justamente para que a mulher que está em casa, a irmã, a amiga, a mãe, a filha, a tia, possam cutucar a mulher do lado e falar assim, olha, vai fazer teu preventivo, tá fazendo regularmente? Papa Nicolau, preventivo, é a mesma coisa, né? Vá para o ginecologista de confiança. E assim, ó, com você deve acontecer, né? Elas descobrem ali um níquel, uma coisa assim, chama a vizinha, chama todo mundo lá para consultar contigo. Né? Quem está ao redor, todo mundo vai. É uma reação em cadeia, né? Sim, mas a água que bateu. Né? Sim, exatamente. Aí bate já nas amigas todas, né? Mas é interessante esse alerta, né? É importante que as mulheres se conscientizem mesmo, né? E tá fazendo diferença, porque elas estão trazendo os homens também para fazer suas consultas de rotina, né? Ainda tem muito a melhorar, a gente vai falar nisso lá na frente. Estão começando. Então. Hoje eu atendi um paciente que ele foi lá só para fazer rastreamento. Antigamente tu não via isso. Paciente no oncologista para fazer rastreamento. Procurar o câncer, digamos. Que interessante, né? A prevenção é o melhor negócio, acho que a gente travou o teu sistema. Inverteu tudo, né? Mas é bom sinal, né, doutor? Muito bom sinal. Quero agradecer aqui a presença de vocês, doutor Luiz Henrique, doutor Mário, doutora Carla, sempre bem-vindos aqui ao nosso espaço, porque a gente possa trazer informação e que isso possa também fazer diferença na vida das pessoas, né? E trazer mais qualidade de vida. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado.
A gente agradece também a sua audiência. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece, sua rede de contatos, de amigas, para que essa informação possa fazer diferença também na vida delas. A gente agradece os nossos apoiadores. Unicred Maria Rocha fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!